Salve, salve, rapaziada! Mais um episódio aqui do The Coach Cash. Hoje eu estou recebendo uma figura que já tem um nome consolidado no jiu-jitsu, formou diversos campeões, tem a sua própria academia e hoje também faz parte do projeto 220. A gente veio aqui trocar uma ideia sobre jiu-jitsu, conhecer um pouco da carreira dele, do futuro dele, quais os novos planos desse amigo. Tá na casa, chato. Esse é o cara, meu irmão. Como é que tu tá, Renata? Tudo bem, meu irmão? Muito obrigado. Satisfação te Tamo receber junto. hoje Pô, aqui. que privilégio, cara. Não é de hoje que a gente se conhece, né? Hoje Acabou mesmo, de me mostrar uma foto aí das uma antigas. foto das antigas, né? Nosso primeiro campeonato ali. Poxa, eu sempre sou grato bastante, né? Da nossa divulgação, do nosso trabalho. E é isso, pô. Feliz demais estando aqui, né, cara? Gostou da casa? Pô, Estrutura tá maneira? doido. Maneiro, Tudo melhor valeu. que tem, galera. Ó, esquece. Não, tamo É outro junto. patamar. Satisfação toda é te receber aqui hoje. Pô, obrigado mesmo, obrigado Cara, mesmo. eu queria começar logo para não esquecer, agradecendo aos meus patrocinadores, a Tauron, né, cara, que é a marca que me veste, que me acompanha, ao Açaí VIP, né, que está nos campeonatos aí me dando toda a estrutura de alimentação, hidratação. Obrigado aí, Paulinho. E a Beta Grande Max, Paulo. né, irmão, que estamos aí em casa. Paulo é raiz, né, irmão? Pô, Tá Paulo, nos melhores pô, a campeonatos DCC aí. tava lá também. Tá lá direto. Um cara Gente boa toda a também. vida. Conheço bastante, muito meu amigo de Minas Gerais, parceiro. Carioca, Parceiro. já ganhou o passe. Pode crer, pode crer. E, mano, vamos começar aí pelo teu começo no jiu-jitsu. Como é que tu começou o jiu-jitsu? Como você conheceu o jiu-jitsu? Cara, então, Coutinho, eu vim primeiro da parte do alto, né? Eu fui aluno do Sandro Batata, do Muay Thai, lá no nosso bairro, ele é muito famoso. Né? E o meu irmão, né, que me levou, ele praticava jiu-jitsu com o meu mestre, né, que é o Luiz Roberto Del Vivo, né, que nós chamamos de Lula, né? E eu fui num projeto lá, fui visitar, cara, uma vez. Fiquei encantado, cara, com como eles treinavam, né? E aquilo ali, né? Falei assim, cara, vou fazer uma aula para ver como é que é. Cara, entrei com 16 anos de idade. Pô, hoje eu tô, sexta-feira agora eu faço 44. Pô, até hoje eu tô treinando e entrei nesse projeto dele social. Tô até hoje, cara. E depois daí fiquei até o ano de 2000 treinando com ele. Em 2000 fui para a Gama Filho, né? Treinei um tempo com o mestre Júlio César, né? Depois segui carreira aí, tô aí até hoje, cara. Mas é apaixonante, meu irmão. E tô aí até hoje treinando, dando aula e virou a minha profissão, né, cara? Que até então eu era cozinheiro, né? Chefe de cozinha, né? Eu larguei tudo para poder viver e me dedicar somente à parte de jiu-jitsu, né, cara? Essa parte de empresário ali, né, cara, de investir no jiu-jitsu, quando é que começou? Cara, então, antigamente eu somente dava aula mesmo normal, né? Eu comecei a dar aula como faixa roxa. Você tinha um horário na academia? Tinha um horário normal, né? Peguei lá uma turma, fui militar, enfim. Aí depois de um tempo, cara, eu entendi que o jiu-jitsu estava começando a se estruturar, né? A gente começou a entender que estava dando para você poder viver disso. Eu estava trabalhando em uma empresa de cozinha. E, cara, eu passei em Bento Ribeiro e vi um galpãozão parado. Falei, cara, pô, vou bem alugar esse espaço aqui, vou investir e vou pedir as minhas contas, né, cara? Pô, a minha esposa tava grávida de 4 meses, velho. Ela, tu é maluco? Eu, pô, cara, vai dar certo, né? E desde ali, né, Degolt, cara, eu vi aquilo ali como uma oportunidade. Acabou que eu, né, pedi as minhas contas, o meu dinheiro dessa minha rescisão, que não foi muito, né? Eu investi tudo ali dentro e depois ficamos trabalhando e depois entrou aluno e hoje já, esse ano nós completamos lá 13 anos, né, cara? Tu tá há 13 anos no mesmo local lá? 13 anos no mesmo lugar, né? Mas eu dou aula desde faixa roxa, né? Eu comecei lá em 2009, a minha filha faz 13 anos agora também. Uma semana depois que ela nasceu, a gente tava abrindo a nossa academia. E, pô, vamos falar um pouquinho dela, né, cara? Ela tá em ascensão aí, tá conquistando bastante coisa. Me fala um pouquinho da história dela aí. Cara, então, a minha filha, o que acontece? Dar aula para filho dos outros é muito fácil, né? Desde o momento que você formar campeões, formar atletas, assim, lógico, os pais te cobram, mas dar aula para o próprio filho ou para a filha e você buscar resultado
é muito difícil, né? E a todo custo, né, a gente acaba querendo cobrar um pouco a mais, né? Tipo assim, ela é campeã agora europeia do ano passado, ganhou o World Pro em Abu Dhabi, tem uns 2 anos. E, cara, e agora a gente está indo na meta de ir para o Pankit para que ela possa ganhar. Então, assim, eu já formei vários campeões, mas quando é dentro de casa, cara, eu acho que a tua responsabilidade é muito maior. Não que com os meus alunos não sejam, mas a gente entende que, pô, é dentro da sua casa e você tá todos os dias com ela. E aquilo ali, para mim, quando eu comecei a ver que ela estava se evoluindo, dedicando e conquistando as coisas, eu falei, pô, cara, eu vou investir nela. Vai dar todo o suporte, né? É, porque nesse último evento agora do ADCC, ali eu entendi, né, Decoach? Eu falei, caraca, meu irmão, minha filha fez 3 lutaças, meu irmão. Perdeu na final e ainda foi lá pro Mineirinho lutar. Pô, fez 5 lutas no mesmo dia. E cansado. Eu falei assim, pô, vai ser aqui que eu vou plantar uma semente para que lá na frente eu possa colher, entendeu? E tá indo, cara. Ela gosta bastante. Tipo, é muito mais atleta do que eu, né, cara? Assim, anos-luz. Mas é. E também tem os professores dela agora da parte de luta livre, que é o Renzo, né? E o Braguinha, né? Que também já veio aqui também, né? É a parte de sem pano dela também, que esquece, né? O cara é muito bom também. Então a gente juntou esse treino com eles e, cara, e ela tá vindo aí, mano. Tá. Hoje em dia, eu acho que é a nova linguagem do atleta, né, cara? Ele tem um especializado ali no sem kimono, de repente um especializado no wrestling, um especializado no jiu-jitsu. Como é que você vê o ensinamento hoje, assim, essas escolas, esses atletas que pegam técnica especializada em determinadas coisas ali? Então, assim, na minha concepção, eu entendo que o jiu-jitsu, há muitos anos atrás, assim, ele mudou muito para cá, né? Então, você tira pelo UFC. Antigamente, você tinha atletas que ele lutava somente com o jiu-jitsu e ele ganhava todo mundo. Hoje em dia, você não vê isso. O cara que só praticar jiu-jitsu e falar que ele vai ser campeão do UFC sem treinar outras modalidades, esquece. Isso não vai acontecer. Não funciona Não mais. funciona mais. Então, o que eu falo para os meus alunos? O jiu-jitsu ele é separado como se fosse em números 10, né? Você malha, malha. Você treina, o outro amigo também treina. Você faz repetição, o outro amigo também faz repetição. Você corre, o outro amigo também corre. O que vai fazer um diferencial? Então, eu acho que essas aulas que são agregadas ao jiu-jitsu, submission, que no caso é o onogia, trabalho de wrestling, trabalho mental também, Coutinho, assim, eu acho que para mim é o principal, sabe? E tem que ter essa união de modalidade, que se a pessoa fizer somente o jiu-jitsu e falar que vai ser campeão, ele não vai conseguir. Cara, você tocou num assunto que pouquíssimos que vieram aqui tocaram, que é a saúde mental, né, cara? Hoje em dia a gente vê tanto problema ligado à saúde mental, emocional. Como é que você vê isso para o atleta? Porque eu vejo muito atleta quando ganha apontando para a cabeça, não sei o que e tal, mas como você vê que isso funciona na prática? Isso deixa o atleta mais seguro, mais calmo, ele se adapta à derrota caso ela venha. Como você vê isso? Então, eu acho que de 100% hoje de um atleta de jiu-jitsu ou de qualquer outra modalidade ou de qualquer profissão na sua vida, entende? Eu acho que 70%, 70%, 70% é a parte mental. Porque às vezes, vamos lá, o cara ele vem de uma família humilde ou de uma comunidade que está tendo uma oportunidade, mas às vezes ele tem uma família, tipo, cheio de problemas mentais. Desestruturadas. Então, assim, o que vai fazer com que esse atleta ele desenvolva? Ele tem que ter uma cabeça boa. Ele tem que ter uma cabeça muito boa. Então, 70% para mim hoje, eu entendo como a parte mental. Você pode ter o jiu-jitsu afinado. Eu conheço várias pessoas. Teve um menino que ele era de uma equipe muito grande e excelente atleta, me ensinou muita coisa. Só que, pô, a mente dele, Coutinho, ele treinava com Thalisson, acho que, se eu não me engano, o Osmiel, ele era da Cícero Costa.
cara é fenômeno, o moleque é muito bom. Mas por que que aquele maluco, ele não cresceu, cara? Cara, ele ficava na minha academia cheio de problema, mano. Não, que eu tenho que ir pra casa, que eu tenho que fazer aquilo. Então, assim, eu entendia que a mente dele não estava legal. E, assim, então, hoje, na minha concepção, como professor, como técnico, se o aluno tiver uma mente muito boa, eu tiro pelo próprio Daniel. Eu falo isso sempre. Pô, a mente do menino é coisa de doido, irmão. Coisa de maluco. Blindada, né, mano? Blindado, não entra nada. Porque, assim, porque você vê os pais trabalhando aquilo ali, vendo como é que ele está sendo o dia a dia dele, o treinamento dele. Eles cobram e tem que ser cobrado. Então, assim, tem uma família estruturada. Eu acho que o maior problema é quando você tá com a mente nessa gíria de hoje zoada, pô, tu não consegue desenvolver, Evoluir, né? evoluir uma coisa, só se você estiver muito centrado, boa não. E a parte mental coach, acho que tem que estar lá no topo. E pra galera entender mais ou menos o teu trabalho com os kids, né, cara, que não é de hoje, como a gente conversou um pouquinho antes, eu tive a oportunidade de acompanhar o Brian, né, o Hulk, das antigas, que agora já deve estar com 50 anos de idade. Fez 18 anos agora, ele faz em dezembro, né? Grande atleta, moleque O duríssimo. Brian, ele foi um Como é atleta... que ele tá hoje, cara? O Brian, ele foi um atleta que a gente não pode negar, né? Da onde a gente começou. Antes do Brian, eu tive um menino chamado Cauã Gabriel, ele muito bom também, foi campeão Pan Kids. E eu sempre falo assim, né? Que não é a nossa vida de hoje. Eu trato como filho, né, cara? Assim, e esse menino também, ele era muito bom. Ele foi campeão Pan Kids duas vezes, o pai resolveu tirar ele. Falei, pô, mas logo agora tirou. Aí depois de um tempo a gente veio o Brian. O Brian, pô, meio cru, né, assim, faixa cinza, só fazia muita força. Eu falei, pô, cara, esse moleque aqui é bom. E os pais, muito meus amigos, começamos a treinar. E ele me deu uma visibilidade, assim, veio mais crianças para minha academia. Se falar que, pô, só o meu trabalho? Não, não. Teve essa parceria. Portanto, que ele ganhou 4 vezes esse Pan Kids, voltou agora, depois de 4 anos, já voltou ganhando, cara. Entendeu? Então, só para tu ver como é que é esse jiu-jitsu que a gente treinava antes, e hoje ele continua sendo a mesma pessoa, pegou essa oportunidade, tá morando lá fora, né? Tá morando lá na Flórida, se eu não me engano, mora lá, reside lá, estuda, faz várias coisas, mas voltou agora, depois de 4 anos, tá aí lutando de novo. Brian Peçanha. Maneiro. Pô, Muito bom. Moleque das antigas, que maneiro, cara. Muito bom. E, cara, vamos entrar no assunto, né, cara, que mais uma vez tu vai empreender, né? Mais uma vez, não é o teu primeiro evento. Não, a gente viu aí que eu já não. fiz evento aí há milênios atrás, The deixa Coach. isso quieto, que pra galera, negócio de idade Depois é a foda. gente vai O colocar nego já aí. me chama de velha guarda, mano. Não, experiente, né, Bruno? Experiente, né? Não é o teu primeiro evento, eu tive a oportunidade de ir naquele evento, num caso muito bem organizado, estrutura ímpar, arbitragem totalmente imparcial. Me fala hoje, o que você está criando, o que você está almejando com o Circuito Carioca? Cara, então, eu fiz vários eventos, Portela Open, nós colocamos 900 atletas, 1.000 atletas, e eu entendi que, poxa, eu precisava de alguma coisa aqui no Rio de Janeiro que eu pudesse estar trabalhando e não pudesse ficar mudando o nome toda hora. Né? Pô, às vezes eu estava com Portela, aí vinha desafio, enfim, aí eu criei o Circuito Carioca de Jiu-Jitsu. São eventos de lutas casadas, mas também tem as lutas normais, né? E vamos fazer agora a nossa primeira etapa, cara. Assim, Então, como assim? É tipo um campeonato, tem as categorias? Não, esse agora é só de luta casada. Mas nós já fizemos um... E vai ser uma área só? Não, essa vão ser 2 áreas. 2 áreas lá no Parque Radical de Deodoro, né? Vou até agradecer também, né, ao deputado Caiado, que ele que me cedeu também esse espaço, junto com o Luciano, e pô, a gente acabou unindo, cara. Nós batemos agora 100 lutas casadas, cara. Que só maneiro, ter uma ideia. Hein? Tem a expectativa, são de 800 convidados, e já temos a próxima edição, né, cara? Daqui a 2 meses, e eu vim aqui justamente também para poder fixar também isso também, né?
E eu tô amarradão, cara, eu tô amarradão. Todo mundo tá me procurando, pô, qual é, chato? Posso lutar? Hoje não dá mais, fechou, né, cara? As inscrições já fecharam. Acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou, meu irmão. Deixa eu te falar, muito massa e tô feliz, cara. Assim, a minha esposa, estamos trabalhando bastante dias e noites, cara, com esse evento. Eu gosto, Coutinho, sabe? Eu gosto de ver do meu evento ali, cara, de jiu-jitsu. Teve alguns alunos que falam, pô, mestre, eu já bem participei lá daquele Portela. Pois tem anos, né? Tem Pô, tem anos. anos atrás. E eu falei assim, pô, sério, cara, nem sabia. Pô, hoje eu tá aí lutando fora, morando fora. Eu fico feliz, né, cara, que nós temos um canal aí de bênção, porque eu acredito que tudo que o meu professor Lula me ensinou, assim, ou passou pra gente, cara, é engraçado que eu tô repassando isso. Ele fazia muito evento também, sacou? Só que eu nunca era muito de lutar, não, e tal, mas aí depois eu comecei a lutar e parece que eu fico. É uma, é uma linhagem mesmo, sabe? E eu gosto, cara, de ver. Assim, o nosso evento agora você vai ver, pô, a casa vai estar muito cheia, cara, muito cheia mesmo. Vou estar lá. E o The Cult vai Firme estar, e né? forte. The Cult vai estar. Mas eu gosto bastante, cara. Gosto E, bastante. cara, falando nessa parte, né, que você me convidou lá para fazer a cobertura oficial do evento, fiquei muito Não, na verdade, Coutinho, grato. só querendo te cortar. Eu também tenho uma coisa que chama-se gratidão, né, cara? Eu sempre faço eventos sempre com os mesmos árbitros, sacou? Sempre com as mesmas. Só quem saiu mesmo, assim, que às vezes não tem como mais, mas eu sou muito grato às pessoas, né? Esses dias eu tava falando com o Marcos Moraes, né? Eu falei, Marquinhos, pô, eu quero. Ó, é X valor assim, Marquinhos, eu quero você no meu evento, mano. Eu não quero saber se ele vai botar aluno ou não, entendeu? São meus amigos, né? Então eu gosto de estar com pessoas que viram eu crescer também nesse meu. Você é um, quando a minha esposa mandou. Falar nisso na minha esposa, tá, Coutinho? Vou até mandar um beijo pra ela aqui. Deve, é. A minha esposa, Esté É, Batista. é quem Né? manda, você Sou namora, é quem casado manda. há 19 anos, nós temos 2 filhas, né? Que é a Amém. Yasmin Renata e a Helena Renata. E nós somos casados há 19 anos, né? No papel mesmo, certinho. E sempre atrás de um bom homem existe uma boa mulher também. Então Deus ela abençoe. ela que me ajuda bastante, né? E é isso. E voltando, e eu sou grato assim por você também, né? Tá acreditando. E a primeira pessoa que eu falei assim, pô, não, meu irmão, vai ser o The Cult. Vou falar com ele, ó, isso dá certo, então vamos embora. E acreditou no nosso primeiro, cara, né, cara? Pô, olha quantos anos tem já, cara. Não, eu que agradeço a Pô, e é confiança, isso. irmão. Eu acho Tá que é doido. gratidão, né, cara? E é o melhor que nós temos, tá, galera? Valeu, meu, valeu. E, cara, me fala aí um pouquinho desse teu futuro, desse teu planejamento, né? Que você tá pretendendo fazer uma carreira, né, internacional, se mudar. Como é que você vê isso lá fora? Você já tem uma experiência perto? Porque às vezes a pessoa acha que lá para fora é a solução dos problemas, mas a vida não é um morango. Acho que você vai chegar lá, vai ter, né, tudo na moleza. Me fala um pouco desse teu planejamento, dessa tua vontade, o porquê disso. Isso aí também é muito simples, né, Coutinho? Eu sou um homem evangélico, né? E quando eu saí da minha equipe, muitas pessoas falam assim, pô, Creonte e tal, né? Fiquei durante muitos anos na equipe Jeff Team desde meus 16 anos de idade e, eu sou muito grato também, né? Por tudo que nós passamos, assim, muito tempo. Aprendi bastante coisa, mas, assim, eu tenho um amigo meu chamado Robson Freitas, né? Que ele em sonho, ele falou assim, Chato, eu preciso falar contigo, irmão. Eu falei, pô, irmão, o que eu fiz, cara? O que houve? Ele, meu irmão, vem aqui no Fada hoje que eu preciso falar contigo. Ele, irmão, tu acredita? Eu acredito em quê? Ele, irmão, Deus falou comigo em sonho, sacou? Que você vai montar uma equipe muito forte e só que você não pode estar na sua equipe. Deus está me falando para você ter a tua equipe. Eu falei, irmão, eu tô há 24 anos de uma equipe só, brother. E eu sou muito grato e não tenho vontade de sair. Ele, não, irmão, tu não tá entendendo. Você precisa sair. Deus está falando comigo. Falei, pô, Robson, cara, não sei não, brother. Fui para casa, falei com a minha esposa e passou. Aí fui no Guanabara, encontrei um rapaz de muitos anos. O cara falou assim para mim, irmão, muito tempo que eu tô sem te ver. E nem o nome dele eu, porra, lembrava do Coutinho. Ele fala aí, a gente jogava flipper junto, né?
Aí ele falou assim, pô, irmão, eu falei assim, pô, eu tô aí lutando. Ele, pô, tá muito tempo, muitos anos. E aí, pô, tentei ir lá pros Estados Unidos, mas deu ruim. Ele, pô, irmão, mas quem disse? Quem disse que você... Eu te vejo em várias nações, mano. Eu te vejo em você, com a equipe que você tem, Haja, que Haja significa luz, né? Em várias nações, abrindo várias portas, ajudando várias pessoas. Cara, na hora. Mas ainda é na hora, Coutinho. Eu levantei, fui lá para casa, aí falei com o Júlio, falei, Júlio, precisava falar com o senhor rapidinho. Ele, não, pode vir aqui. Eu fui lá, eu falei, só, Júlio, quero te... Nem falei por quê, né? Porque eu acho que tem coisas que a gente tem que guardar pra gente mesmo. E hoje eu exponho porque foi uma coisa direcionada de Deus, né? E eu falei, ó, poxa, tô me desligando da minha equipe, tá? Quero te pedir obrigado por tudo e vambora. E daí surgiu esse lado. Em agosto agora, eu recebi um convite pra gente tá indo para Portugal, né, dar aula, mas a minha vontade, no fundo do meu coração, é ir para os Estados Unidos, mas eu vou para Portugal agora, vou morar em Viseu durante um bom tempo, e eu vou abrir uma academia lá, né? Eu já viajei para outros países com a minha filha, com alunos, mas nunca tive essa vontade, assim, né? Mas eu acho que eu acho que para mim hoje, eu preciso estar colocando meus alunos para poder brigar com os melhores, entendeu? E eu sempre fui muito competitivo. E em agosto a gente já está pagando tudo, já estamos nos organizando para a gente ir embora. Hoje a AJA ela tem a AJA Rocha Miranda, ela tem a AJA Realengo. Rocha Miranda é do Gabriel Duarte, excelente professor, que é meu faixa preta. Batan Miranda, que é meu faixa preta. Renan Fernandes, que é de Coelho Neto. E tem o Ney Peixoto agora, que é de Vila Valqueira. Então, assim, nós temos 4 filiais. E o Renato Chaves, que é de Benfica, né? Então, assim, nós temos 5 filiais, né? Então, Deus falou que nós teremos várias. Mas não é questão do dinheiro nem nada. É questão que eu entendi que, cara, assim, eu sou um bom professor, sacou? Assim, acho que o meu resultado fala por si só. Isso aí. E eu demorei a entender isso, né? E eu quero, cara. Quero porque minha filha está vindo, mais pela minha filha mesmo, porque a minha filha, ela já ganhou vários campeonatos e eu sei que se eu ficar, que eu sou o caminho dela também, sacou? Então, se eu não der esse primeiro passo, ela vai continuar sempre parada, entende? Então, assim, então eu tenho esse convite de um amigo meu chamado Yuri, né? Yuri Escaleira, e tá surgindo aí uma Haja Viseu, aí eu aceitei na hora e estamos indo, cara. Ih, já fez, já sucesso, irmão. Já É isso aí. só vitória. Mas lembrando que eu fui somente direcionado a Deus, sabe, Coutinho? Eu sou um cara que assim, antes do meu professor me dar uma bolsa, eu ia muito para baile funk de briga, né, cara? Eu fumava muito cigarro na época e hoje o esporte ele me tirou de tudo, entendeu? Mas lógico que Deus em primeiro lugar, mas eu sou grato pelo meu professor, assim. A gente ficou muitos anos sem se falar. Eu sempre falo para ele isso. Eu falo para ele que todo o meu coração, assim, o meu coração é limpo mesmo. Porque eu entendi também, cara, que é, é aquilo que você falou sobre a mentalidade, né? Você tem que estar bem com aquela pessoa que te formou também, né? Por mais que a gente não vai ficar junto, a gente tem que saber sair, saber chegar e saber sair. Eu não soube sair, tá? Saí mal, mas assim, eu voltei bem, sacou? Então, assim, eu era uma criança que fui criado sem pai e totalmente desorganizado, e aí deu certo no jiu-jitsu, graças à luta, entendeu? Então, hoje, assim, graças a Deus, a gente tá bem e tudo isso graças ao jiu-jitsu, entendeu? Pô, já fui para Dubai, já fui para França, Itália, tudo através da luta, cara, entendeu? Então, assim, se eu conseguir isso, eu acho que todo mundo consegue, sacou? Não, com certeza a tua história é uma história de sucesso, né, cara? Uma história muito inspiradora. Eu sempre pude acompanhar você aí dentro do cenário do jiu-jitsu. A gente já se esbarra em diversos, Milhões de inúmeros vezes. campeonatos, né, cara? E a tua equipe ali, você, enfim. Queria te parabenizar, né, cara, pelo teu trabalho. E espero poder, né, cara, acompanhar a carreira da tua Pô, filha, vai, pô. né, irmão? Ver ela vitoriosa aí, como ela sempre está sendo aí.
E, Ela cara, queria vir pra cá, cara. Eu falei, e- filha, só que, né, eu não te falei, mas ela foi treinar, né? Foi lá em Mesquita treinar. foi Eu na hora falei, que tu dá aula, ela tinha que estar lá. eu falei assim, não, você tem que treinar que eu tô com compromisso. É isso Sacou? aí. Outro dia você vai com o papai. Cara, falando em treino, né? Como é que é o Projeto 220? Qual o seu papel lá? Como é que é treinar esse fenômeno aí do jiu-jitsu? Que a gente viu aquele moleque lá do tamanho de um piquititinho e agora tá esse monstro aí. Cara, então, como é que eu conheci o Daniel? Né? Eu conheci o Daniel, é uma história até engraçada, né? E como eu te falei, né? Obrigado, Coutinho. E como eu te falei, eu tinha um time muito forte de criança e o Calazinho me ligou, que é o pai dele, e falou assim: Fala, professor, tudo bem? Eu, tudo bem. Ele, pô, irmão, posso levar meu filho para dar um treino aí? Eu falei, pô, pai, quando ele tem? Ah, 6 anos. Eu falei, pô, beleza. Mestre, deixa eu te falar, paizão. O treino aqui é puxado, hein, irmão? Né? Tu vai até rir disso agora. O treino aqui é puxado. Então tinha um Brian, tinha vários malucos, né? Campeão Pankids. Só que nesse dia o Brian nem foi, cara. Aí ele, não, tá tranquilo, pô, pode botar pra pegar firme. Eu falei, beleza. Maluco, Coutinho, ele amassou todos os meus alunos, filho. Ele amassou, filho. Eu falei, rapaz, que maluco embaçado é esse, mano? Eu falei, caraca. Aí pegou uma amizade, cara. E ficou uma amizade. E ele chegou lá, bateu no meu aluno Miguel, bateu no Joaquim, todo mundo. Eu falei, meu irmão, que moleque embaçado é esse? E é daí que surgiu, né? E como surgiu a questão? Eu não fui. Foi uma oportunidade. Eu fui no seminário do Ligeirinho lá, que é muito meu amigo. A minha esposa viu e eu liguei pro Calazinho. Calazinho, posso levar a minha filha para esse seminário aí e tal? Ele, pô, pode, chato, beleza, pode vir. Fui, levei, né? Chegando lá, cara, a minha filha, pô, pai, queria dar uns treinos aqui, pode, eu posso. Calazinho, Adiele, pode, sem problema, vó. Tudo bem. Tem a minha equipe e tal. Aí ela começou a treinar, ela gostou. Aí eu falei, pô, se incomoda ela ficar aqui, vindo aqui treinar direto? Ela, não, continuou. E a questão da aula, cara, no dia, eu deixava ela lá e eu ia embora, porque eu dou muita aula na minha academia, né? Cara, o professor não foi mais, cara. E quando o professor não foi, ela, pô, mestre, quando for assim, me avisa, cara. Pô, tô precisando de um professor para poder dar aula hoje. Eu falei, aonde, Jana? Aqui mesmo? Ela é. Alguém tem algum kimono aí? Aí a mãe, acho que a Michelle foi em casa, pegou uma faixa preta, ela tinha um kimono, botou. Cara, aconteceu. E aí ele falou, Renato, quer dar aula aqui? Eu falei assim, fiz umas mudanças lá na minha academia, né? E peguei, cara, dou lá segunda, quarta e sexta, de 3 às 5h30 e toda terça-feira de 6 às 8. Cara, dar aula pro Daniel, cara, é uma parada assim, é uma responsabilidade muito grande, né? E não vou mentir pra tu não, Decoach, assim, me motivou porque eu comecei a estudar mais jiu-jitsu, né? A ver luta mais, ver... Porque às vezes você tá paralisado em algum lugar, você acha que tu é o cara. Pô, já formei vários campeões, e menina é um campeão também, tá tudo legal. Não, tá tudo legal não. Eu comecei a estudar mais. Ver luta, ver posição, ver detalhes de aluno que acertaram em campeonato. E eu me cobro muito, porque nós fomos lutar agora na Mineirinho. Pô, graças a Deus, vários alunos ganharam. Eu estou lá um mês já. Né? E eu também me cobro como professor. Porque a vitória é muito fácil, mas a derrota também ela nos faz pensar assim, pô, caraca, eu tenho que fazer o que para eles poderem melhorar. Eu sei que vai ter erros, vão ter vitórias e vão ter derrotas, isso aí eu sei. Mas, pô, me motivou mais, cara. E dar aula para ele é muito tranquilo, cara. Sim, ele é um menino tranquilo, um menino... Falo sempre que todas as crianças lá deveriam se espelhar diariamente nele. Falo para minha filha direto. Como ele se espelhava no Brian, né, cara? E o moleque é um fenômeno. Eu acho que por muito e muito tempo aí, cara, a gente vai ouvir falar nesse moleque. Cara, Tu já sabe mais do que eu disso, né? tipo assim, uma parada que eu observo naquela família, cara, é a gratidão, tá ligado? Eles Isso aí. sempre são muito gratos a quem cooperou, a quem ajudou, um pouquinho que seja.
Assim, na mídia, o próprio Daniel reconhece isso, outras pessoas. Ele fala que eu que revelei ele, né? Que foi o Pô, primeiro a lógico, pô. acreditar ali. Mas eu só fiz o meu trabalho, né, irmão? E, tipo assim, é por ele, irmão. A gente trabalha com muita criança, né? E a gente sabe a orientação dos pais, né? Não, o dele é parte dele. Ele se amarra na minha, é o Daniel que se amarra na minha. Eu fui filmar ele Não, não, lá no mas Mineirinho. o Calazinho também gosta Não, de. É, você Calazinha é foi de teu você, irmão. esquece. Querido é meu Uma fala que irmão. ele falou, sem querer te cortar, que é o que eu falo, cara. Assim, eu tô aprendendo, sacou? E assim, ele falou, eu fui falar de você pra ele, não, não, não. Coutinho é meu irmão. Isso aí. Pô, brother. Você entende o que eu tô te falando? E é diferente de você. Às vezes você vai falar com social media, quer, pô, tira uma foto aí, esquece. Já vou aí já. Ou então nem falo. Então, muitos famosos. Pô, eu tenho aluno aí, cara, que eu tenho colegas que são famosos e, pô, mandei mensagem, nem me responde, mano. Tipo assim, cara, eu. Né, então, assim, então ele reconhecer isso é, 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 é o primeiro caminho para o sucesso, sacou? É isso. Esse é o É isso primeiro aí. caminho. Então não é só ele, não. A Diele, maravilhosa também. Mas, tipo assim, tudo que eu faço lá chega até a ser chato. Porque eu não quero errar, Coutinho. Você entende? Porque, assim, ali é o que eu falo. É uma família que trabalha junto. São humildade junto. Calazinho é aquele jeito dele lá, meu irmão. Chama O todo que é mundo. dele não é dele, é de todo Entendeu? Ele mundo. tá ajudando, entendeu? Sem querer te cortar, mas é isso. Então, quando ele falou isso, eu achei isso muito bacana. Eu achei, pô, o Coutinho é meu amigo, meu irmão. Falei, pô, cara, Pô, tem um episódio que eu fui para Balneário Camboriú, cobriu a JP e o ADXC, né? Que era no final de semana, mesmo final de semana. E ele largou o Danielzinho comigo ali na JP e foi buscar um parente para levar pro evento. Meu irmão, não consegui andar com o moleque, mano. com o Daniel? Não dá, pô. Não dá. Não dá pra andar com ele no evento. Todo mundo parando, foto, não sei o quê, não sei o quê. Tem como. Eu falei, caraca, meu irmão, falei, menorzinho, vem comigo. Aí levei ele pra uma parte privada ali do evento. Beleza, tal, daqui a pouco passou uns 20, 40 minutos, sei lá. O Calazinho voltou e falou assim, não, vou te levar no aeroporto. Falei, não, irmão, daqui eu vou chamar o Uber e vou embora. Não, não, pô. Eu estando aqui, tu não vai chamar o Uber, não, pô. Vou te levar no aeroporto. Falei, irmão, o aeroporto é 1h30 daqui. Aí ele, fulano, vem comigo que é pra gente vir conversando na volta. Chamou mais um. Meu irmão, 1h30 de carro, me levou no aeroporto. Voltou pra Meu casa. irmão, o cara é grato por tudo, entendeu? Então é aquela parada, é irmão, entendeu? É uma parada que é uma gratidão que já ultrapassou, né, cara, Cara. a lealdade ali, você tá ligado? Pode fazer o Então, que. Isso, assim, pra mim, cara, não tem. Não tem. Não tem palavras pra tu falar essas coisas. Sacou? Então, tipo assim, é igual esse menino que lá de Portugal. Ele, pô, cara, eu te ajudo, irmão. Pô, a gente se conheceu aqui no Rio, ele foi pra Portugal, você entende? São amizades, cara, que valem muito mais do que família, sacou? isso aí. Dependendo de quem seja a tua família. Não, Você entende? certo? Quando ele falou essa palavra, eu falei assim, pô, cara, que legal, cara. Ele reconhecer isso, sacou? Esse é o primeiro caminho para o sucesso. E assim, quando ele fala essas coisas, eu acho isso legal, sabe? Dele reconhecer. Pô, quando a minha esposa mandou a tua foto, eu falei, caraca, isso é o Coutinho, Porra, meu mané. irmão, Ó, me manda essa, eu vou publicar hoje. eu falei, caraca, que isso? Então, assim, então, pô, eu dei um abraço muito forte, cara, no Marquinho, mano. Tipo assim, pô, porque o Marquinho, todas as vezes que ele podia tirar foto nossa lá, ele tirava. Galo Cego, Flash Pô, Sport, Marquinhos, gente boa. entendeu? Então, assim, então você tem que ser grato. Eu sou grato, meu irmão. Tipo assim, eu podia muito bem estar lá no projeto, somente levar minha filha e vir embora para casa, normalmente, como pai, como eu estava fazendo. Nunca tive pretensão de querer dar aula lá, entendeu? Mas eu falo um aviso para os meus alunos, hein? Mas quando você dá aula para uma galera que os meus alunos querem muito mesmo, eles são muito competitivos também, mas alguns não estão no mesmo projeto, na mesma ideia de projeto, de ser competidores, entendeu? E, cara, a minha escola é muito boa também, muito boa mesmo. Só que, tipo assim, é o que eu falo,
Jesus, ele não teve reconhecimento. Não estou falando que vocês não me reconheçam, não, gente. Mas na sua própria cidade, né? Que é Nazaré, né? E às vezes ter em outros lugares. A gente é a mesma coisa, cara. Então, assim, eu gosto de dar aula, dou aula de sábado, dou aula domingo. Pô, mas assim, às vezes pessoas de fora vão lá e te valorizam. Isso para mim também é muito bom, cara. Se os meus alunos não querem, vai ter alguém que queira. Geralmente assim. O apoio do estranho é maior do que os que estão próximos, né? Mas, irmão, uma parada que eu pergunto para todo mundo aqui são as origens dos apelidos. Por que Chato? Cara, então, quem botou esse apelido em mim na época da Gama Filho, né? Que depois que eu fui para a faixa azul do Lula, eu treinei com. Eu até te falei, né? Que eu tenho hoje um amigo meu, virou meu amigo. Eu treinava na casa dele. Ele era faixa preta de jiu-jitsu também. Era Paulo Araújo e Leleco, e o Lelé. Os dois passaram para a prova da polícia e não puderam mais dar aula. Assim que eu saí do meu professor, eu fui treinar com eles. Eles passaram para a prova da polícia e não tinha com quem mais eu ficar. Treinei com o Luizinho. Aí eles falaram, cara, vai lá para Gama Filho, treinar com o Júlio. Né? Eu sou um cara que eu gosto muito de aprender, cara. Assim, sacou? E eu perguntava toda hora com o Tim. Mestre, como é que é essa posição aqui? Mestre, essa guarda aqui, se acontecer isso, eu sempre fui assim. Em tudo que eu fiz. E assim, e de tudo da minha vida, que eu concluí legal, assim, com perfeição, que eu me dediquei o máximo, foi o jiu-jitsu. E daí surgiu, Júlio, porra, até chato pra caraca. Aí todo mundo falando, acabou que ficou, mano. Valeu. Cara, e virou uma marca, assim, né? É uma marca, pô. Hoje, quando eu passei de chato pra Aja, eu entendi que, pô, não, cara, se eu quero uma parada pra poder crescer, eu preciso ter um nome, né? Não, porque o chato é você. Chato sou eu. O Aja é outra empresa, aí outra ficou. parada. Aí agora a gente tá completando 13 anos. Nós estamos até fazendo uma camisa de comemoração dos 13 anos, mas tem a logo do chato, entendeu? Porque, pô, você mudou. Cara, tive que mudar. Não, só quero ver se vai ter um Vai XXGG lá do meu tamanho. Isso aí vai eu quero ter, saber. vai ter. Ai, vai ter, Coutinho, vai ter. Cara, deixa eu agradecer aqui mais uma vez. Rubinho, vamos lá, solta o site aí. www.tauron. Entra aí, compra, faça suas compras aí com o Rubinho. Encomenda camisa, bermuda, personalização de equipe. Se você tem uma equipe e quer personalizar o uniforme deles, rash guard, bermuda, enfim, boné, o que você precisar, o Rubinho está pronto para te atender. Entre em contato pelo WhatsApp, pelo site ou pelo Instagram. Obrigado, Rubinho, mais uma vez. Obrigado, Tauron. Tamo junto pela parceria. Valeu, Rubinho. Chato, me fala um pouquinho agora, cara, sobre mídia. Como é que você enxerga hoje? A gente estava conversando um pouquinho antes sobre a necessidade da mídia, que hoje em dia já não é uma coisa de vaidade, de querer expor ou não. Se você tem um trabalho, dali você vai captar clientes, dali você vai expor e poder ganhar oportunidades. Como é que você vê essa coisa da mídia? Então, hoje, o que eu vejo muito são... Por exemplo, na nossa época, né, Coutinho, assim, eu tenho 44 anos, na nossa época você lutava campeonato, você tinha 4 títulos brasileiro, mundial, ou algo desse tipo, você era cara, né? Mas não tinha uma mídia muito forte, né? Hoje você vê pessoas que quase não têm alguns títulos de expressão, como outras pessoas têm, e só que o marketing desse cara é surreal, velho. Então hoje, se você acordar, você vai ter uma mídia. Se você for malhar, tem uma mídia, for treinar, você tem uma mídia. Então hoje é fundamental, é como se fosse o combustível de um atleta. E eu costumo dizer, eu vi o seu último podcast que você falou uma coisa que eu sempre falo. O que vale um cara ou um patrocinador patrocinar um atleta? Para quê? O que ele vai fazer?
ele divulga a tua marca? Por que que na minha academia eu não coloquei mais kimono de empresa? Pô, eu pegava kimono de várias empresas, mas o que que a empresa me dava? A empresa não me dava nada, Coutinho. Então não era legal eu fazer kimono. Qual é o nome? Pô, você é muito ignorante. Não, não sou ignorante. Porque até então, se eu tô vindo aqui, você tá escrito The Coach aqui do lado. É a tua marca, é a tua empresa. Então, assim, as empresas não dão nada para você. E muito menos um desconto, irmão. Então, na minha, não. Na minha é kimono próprio, entendeu? A gente elaborou. Então, assim, para mim hoje, o, o atleta que não souber divulgar, falar sobre o seu trabalho. Vou te dar um exemplo em casa mesmo. A minha filha ela é campeã europeia, campeã do World Pro, campeã brasileira de kimono, campeã brasileira sem kimono, todos os Opens da CBJJ ou da IBJJF. E eu falei, filha, vamos embora começar a mexer na tua marca, porque você não tem nada. Eu vejo pessoas ganhando patrocínios com bem menos do que você, pô. Entendeu? Então, assim, hoje, para mim, na minha visão, o atleta hoje que não quiser buscar patrocinador, não tiver um kit mídia, cara, né? Ou um currículo do seu trabalho, vai chegar em lugar nenhum depois. Eu acho que isso aí é uma aula grátis, tá? O atleta ele tem que entender que é um negócio e que esse negócio tem a contrapartida, são duas partes. Tem o cara que te patrocina, tem o cara que é patrocinado. Então, são obrigações e deveres, né? O patrocinador muitas vezes te dá um kimono, mas também não te pede nada. Porque é um erro do empresário. Quando eu te dou um kimono, 4 kimonos por ano, 10, não interessa. Combinado não sai caro. Você aceitou ali, beleza. Foi. Fechamos aquele ano ali. O que você quer? 4 posts por mês, uns stories, um feed, ir lá visitar a fábrica, tirar foto. Não interessa, tudo é um combinado. Se você vender visibilidade, é um combinado. Tu não precisa converter em nada. Tem gente que já tem cupom de desconto, tenta converter. Eu sei que não é fácil, mas é uma parada necessária, que não tem mais para onde correr. Entendeu? Se você quiser evoluir... Hoje é necessário. Se você quiser evoluir, irmão, você vai ter que se dedicar a essa parte. Eu aconselho a todo atleta, no mínimo, entender ou aprender a editar um vídeo, a fazer uma boa fotografia. Verdade. Isso é comunicação visual, isso é uma coisa de estética, uma coisa bem feita. Mas o conteúdo, tudo é conteúdo, cara. Tudo é conteúdo. Se você tem 100 seguidores, 200 seguidores, eles querem saber algo da tua vida. Você acaba ficando público, né? É o que eu falo para todo mundo. Eu não sou famoso. Tem muita gente que fala, pô, The Coach é famoso. Não. Eu não sou famoso. Eu sou uma pessoa pública. Isso é diferente. Então, eu tento externar ali os meus serviços, os meus trabalhos, os meus clientes, os meus parceiros, que é para dar autoridade para a minha marca. Onde eu sou contratado para fazer cobertura, onde eu sou contratado para cuidar do marketing, onde eu sou contratado e recebo convidados aqui no podcast. Então, tudo isso é uma construção de uma carreira. O atleta ele tem que entender isso. Ele tem que entender, por exemplo, tem atleta que não ganha nada. Aí ele passa a ganhar um kimono. No terceiro mês que ele está ganhando... meu irmão, vou tirar foto de nada não, esse cara só me dá um kimono, pô. Ô, maldito, tu não ganhava uma cueca, tu não ganhava um par de meia. Agora tu tá reclamando que o cara tá te dando um kimono? Então, a pessoa tem que entender que, por exemplo, naquele post que eu fiz sobre a parceria lá do patrocinador e tal, uma psicóloga me falou, pô, David, fala sobre os serviços. Igual você falou da saúde mental. Tem atleta que tem um apoio de um psicólogo.
esportiva ali, emocional, o que for, não sei falar certo. E ele não divulga esse profissional. Ele não divulga o fisioterapeuta. Ele vai lá, fez a consulta dele, aí, ó, melhor de todos. Mas aonde fica? Como eu sou atendido? Qual a melhora significativa que ele deu? Ele curou teu ombro, ele curou teu braço, ele relaxou todos os teus músculos, está treinando melhor? É resultado daquele tratamento. Então, isso que tem que ser externado. Porque, às vezes, a pessoa recebe do patrocinador dele uma caixa, abre, ó, essa camisa aqui é linda, pô, obrigado, adorei esse shortinho, adorei esse... E acabou. E não é mais assim, pô. Eu sou da época do pet, irmão. Eu sou de uma época que você botava um pet no kimono, estava pago o patrocínio. Hoje não é mais, não. Não é mais, irmão. Se Hoje botar, não existe mais fica isso. igual... Entendeu? E você vai ver e aquilo não vai estar dizendo nada. Estou vendo aqui o nome de uma empresa, não sei se é uma engenharia, um supermercado, não sei o que é aquilo Então, ali. mas você falou uma coisa na nossa conversa nos bastidores essa semana, que é o compromisso, né, cara? É o compromisso. Então, assim, o grande problema do atleta e também das empresas, porque falar nisso, eu vou agradecer aqui também aos patrocinadores. Deve? MZ Pneus, que é o Nossa. patrocinador da minha filha e o meu também. É Estética Raquel. Kiko do Chopp. Kiko do Chopp também é o melhor chopp lá de Bento Ribeiro, de Marechal. Nossa aí. Eu não bebo não, mas ele sempre está fortalecendo, vai estar lá também com a gente também. E são as empresas, assim, o Jamilton Luiz, que é o psicólogo da minha filha. O Leandro também, que é o nosso fisiculturista lá, que é brabo também. Ele é nutricionista também, esportivo, brabo. Leandro, que mora em Padre Miguel, né, Coutinho? Há um tempo eu também morei em Padre Miguel. Então, o Leandro também é brabo, né? E são esses caras também me dão o maior suporte lá também. Para minha filha, quando minha filha quer lutar, irmão, mas é aquilo que eu falo, a minha filha divulga. A minha esposa divulga esse trabalho para ela. Se vai falar sobre o Kiko, a gente posta. Se vai falar sobre o MZ, a gente posta. Se vai falar sobre radiologia do Everton, a gente posta. Que é a SEB, entendeu? Então, assim, a gente posta, entendeu? Então, assim, então eu acho que eu tenho... Só para eu te falar, eu fui pegar um patrocínio para um aluno meu, olha que loucura. E o meu aluno ganhava tudo. Eu fui numa empresa, que eu não vou falar o nome, que é muito do meu amigo. Mas foi até bom, porque às vezes o aluno também, ele se acha muito, né? Foi para Portugal, eu não vou ver um patrocínio, cara, não fala muita coisa não, vou ficar quieto. A empresa falou assim para ele, deixa eu olhar o teu Instagram. Pô, o cara só tinha 1.000 seguidores, mano. Ele ficou com raiva da empresa, que a empresa não deu um kimono para ele. Mas os pais sempre falavam para ele poder postar. Os pais sempre falavam o que você vai falar, o que você vai fazer, e não postava nada. Tu acha que a empresa está certa ou ela está errada? Entendeu agora? Eu não falei nada na hora, mas a empresa está certa. Pô, é um Entendeu? negócio, cara. É um negócio, as pessoas hoje não estão entendendo mais assim. O apoio não é caridade. As pessoas, às vezes, acham que o meu filho é atleta, tá aqui, é campeão disso, campeão daquilo, ele precisa de um kimono. Não, ele não precisa de kimono. Ele está treinando até hoje, então ele não precisa de kimono. Vamos fazer um negócio? Eu tenho aqui o kimono para dar para ele. O que seu filho tem para me dar? Tem bastante seguidor, ele posta sempre, ele é ativo nas redes sociais, ele fala principalmente de quem já apoia ele hoje. Às vezes não fala. Então, tio, como é que eu vou encostar em tu, irmão? Que quem já tá contigo, tu não fala nada? Não vai ficar. Entendeu? Então, tipo, a galera tem que entender que isso é um ecossistema vivo ali, que é um dependendo do outro. Tá evoluindo, né, cara? Porque, é uma cara, evolução muito forte. Se você for ver o cenário do jiu-jitsu hoje, você é um dono de academia, você tem equipe, você tem evento, o outro cara fabrica kimono, fabrica roupa de jiu-jitsu. Eu trabalho com mídia, faço fotografia, foto e vídeo. O outro faz hashtag,
É um campo muito aberto. Meu irmão, é muita coisa. Mas você quer ver? Quer ver uma outra coisa que eu também, que eu acho que agrega nisso? E hoje eu não tenho mais na minha academia, eu não tenho mais. Mas assim, eu tive um menino agora há pouco tempo, que era de um projeto meu, que a gente acha assim, pô, eu vim de um projeto. Eu acho que também quero ajudar, e no final das contas, assim, virou um negócio. Hoje, eu fiquei com muita raiva quando os alunos vão embora, mas hoje eu não entendo assim mais não. E olha que loucura. Hoje o cara chega numa academia e fala assim, pô, mestre, eu preciso treinar. Poxa, eu vou competir de graça, eu vou... Ele quer a mensalidade de graça, ele quer de graça, mas ele não entende que ali tem uma contrapartida. Você tem seus funcionários, você tem que pagar luz, água, telefone, Essa conta não aluguel. fecha, pô. Aí a conta não fecha, entendeu? Por que não fecha? Porque a gente ainda é com pensamento antigo. Isso aí. Se você falar assim, ó, pô, não, irmão, pô, o cara ali foi embora, não me deu bolsa. Na minha academia, ninguém, eu digo ninguém mesmo. A única pessoa que não paga academia ali só tem uma pessoa, é a minha filha. E agora que os professores, eu também não vou mais. Os professores que dão aula dentro da minha academia não tem por que pagar. Porque já dão aula, mas eu não deixo ninguém. Porque assim, ó, hoje você. Olha o que o jiu-jitsu está fazendo. O jiu-jitsu hoje tem pessoas no Japão dando aula. Tem quantas marcas de empresas de kimono tem, Decote? É isso aí. Tem pra Cresceu, todo cara. mundo, cara. Cresceu, tem pra todo cara. mundo. Tem pra playboyzada, um kimono mais caro, mais elitizado. Tem um kimono mais humilde. Então, tipo, cara, Normal. o que eu falo pra essa galera nesse ambiente de, por exemplo, eu sou um cara que eu fiz muita coisa de graça, depois eu parei e depois eu voltei. Por que que eu enxerguei o meu posicionamento? Eu enxerguei a minha importância dentro do esporte. Como é que isso funciona? Tem crianças, irmão, que sonham em ter um vídeo meu. Tem crianças que sonham em aparecer na minha página. Pô, isso é mó barato. Agora eu fiz um negócio lá chamado destaque. No campeonato que eu vou, eu tenho que estar presente. Mas por que tu acha que eles querem isso? Porque eu ganhei essa autoridade. Não Eu foi de ganhei essa graça, mano. confiança. Eu ganhei essa. Então, eu construí essa carreira. Só que lá atrás, irmão, a gente começa a pensar: pô, cara, eu tenho que devolver para o jiu-jitsu tudo aquilo que o jiu-jitsu me deu um dia. É isso aí. É isso aí. Entendeu? Eu tenho que fazer pelo meu ambiente, pelo meu esporte. Sacou? Eu tenho que fazer o meu ecossistema ali sobreviver. Eu quero que a minha galera cresça. Se você crescer, eu estou crescendo. Entendeu? É o que eu sempre falo para todo mundo. Então, cara, eu acho que o jiu-jitsu tem que se profissionalizar em todos os ambientes. Ontem eu soltei um vídeo falando de alguma precariedade de campeonatos em dar suporte à mídia. Às vezes a gente vai em um campeonato, não tem uma mesa, não tem uma tomada, não tem isso, tem aquilo. A gente chega às 8 da manhã para começar a trabalhar. Você vai lá, vai lutar, vai fazer a tua luta, meter o pé, e eu vou estar lá. Então, tipo, eu tenho que carregar a bateria, eu tenho que editar na hora para subir em tempo real. Que isso, quanto a notícia hoje é rápida. Então, quanto mais suporte tiver, ótimo. E como tem muitas organizações que acham que não nos devem favor algum, simplesmente vai lá, te dá o colete e fé. Entendeu? Então, tipo, essa parada da organização, ela tem que ser discutida, ela tem que ser implementada. Porque se o atleta está se profissionalizando, a marca de roupa está se profissionalizando, os contratos estão se profissionalizando, a mídia vai continuar sendo isso? Não tem como. Entendeu? Então, tipo, mas não, óbvio que não é em qualquer lugar, óbvio que não são todas, óbvio, mas existe. Então, eu acho que para qualificar os profissionais tem que ter uma organização aí. Tu diz isso da parte das confederações, correto? Não, campeonato pequeno, confederação, cada um vacila de um jeito. Entendeu? Por exemplo, tem campeonato que cobra para você ir.
né? Porque hoje em dia tem umas plataformas de venda de foto, tal, beleza. Eu me enxergo como eu não me enquadro nesse tipo de profissional, pô. Como é que eu vou pagar para ir, mano? Como é que eu vou pagar para estar trabalhando no teu campeonato? Tem campeonato que eu vou que às vezes eu tenho mais seguidor do que o evento, pô. Eu vou pagar para estar lá? E vai estar divulgando o trabalho também da própria, do E próprio você, organização do como dono evento. de evento, você não tá me pagando nada, mano. Eu tô lá trabalhando para tu. Não, eu já pensei, quando você falou sobre o negócio das mídias, né? E eu já pensei assim, eu falei, pô, cara, vai ser bom, porque muitas pessoas gostam dos teus vídeos, das tuas fotos, enfim, do teu trabalho, né? E acaba agregando mais pro meu evento, Isso aí. entendeu? Porque assim, eu acho que o que eu queria ter uma parte. O que tu vai fazer lá no meu evento, cara, isso para mim, isso não vai me. Eu tenho que estar preocupado com outra parte do meu evento, que é a parte da qualidade das lutas, É qualidade isso. do ambiente, qualidade se o árbitro vai estar almoçando, se o árbitro vai estar bem. Isso aí eu não me preocupo com a parte de mídia. Até porque, vamos falar a verdade, eu mais preciso de você do que você de mim, concorda? Sim, Por que mas eu estou te falando isso? Porque será que a gente, se eu fizesse um evento sem ter nenhuma divulgação, tu acha que eu ia conseguir bater tantos vai alunos? ficar igual aos atletas que ganham medalhas e não divulgam. Você vai fazer um puto Vai bater no mesmo evento, lugar. Tu vai entendeu? voltar, Ah, mas isso assim também, o The Coach, são pessoas também que às vezes não querem evoluir, né, cara? Crescer, né? sim. Mas olha só, é o que eu falo para todo mundo. Se a Coca-Cola, que é a maior marca do mundo, o McDonald's, fazem propaganda, quem é Fazem você para não merchandising fazer, direto, né? bicho? Quem somos nós para não fazer? Pô, várias confederações Entendeu? fazem uma atrás da outra. Então, tipo, Muitas. é uma parada muito doida. Mas espero que se organizem. Às vezes, os profissionais não gostam de tocar nesse assunto, vai ficar mal visto, mas eu já tô velho, irmão, já tô por conta do Não, caralho. assim, Eu já tenho, já não tô mais com trava na língua, tô mandando na lata não, eu mesmo. acho que, eu acho que, eu acho que hoje tudo é digital mesmo. Sim. Não tem como. Hoje uma pessoa Hoje a notícia é rápida, irmão. que não vai ter um trabalho de divulgação. Eu vejo várias mães de atletas, o que tu mais vê hoje aí, mães de atletas fazendo marketing do aluno, do, Isso. do filho, sabe, maravilhosamente bem. É igual a Adiele. A Adiele lá, ela pô, faz cara, cada coisa maravilhosa que ela faz que Isso eu aí. vejo. Então, assim, será que ia ajudar? Tem que fazer, brother. Tem que fazer. Se tu não fizer, tu não vai conseguir, Coutinho, sabe? Assim, obter uma coisa melhor, entendeu? É Isso isso não é aí. minha concepção. Eu, Não, eu, você não tá eu errado, penso assim, não. entendeu? Eu também penso dessa forma. Pô, irmão, queria te agradecer muito. Já estamos chegando ao final Pô, aí. obrigado, cara. Por te conhecer um pouco mais, entender a tua história um pouco, saber dos teus objetivos aí, que às vezes a gente está no campeonato, a correria para cá, para lá, e aí, tchau, e, né, que Pô, loucura. Mas, pô, esse espaço aí é nosso. Cara, queria dizer que essa câmera aqui é sua. Convida a galera para o teu evento, fala a tua rede social, divulga a rede social da tua filha, essa câmera tua aí. então, galera, primeiro eu quero agradecer de todo o meu coração aqui por essa parceria aqui, que o David é muito meu amigo e gosto muito do trabalho dele, né, cara, durante anos, os meus eventos. Além de eu fazer evento de jiu-jitsu, né, que é o Circuito Carioca, daqui a 2 meses nós vamos estar fazendo uma outra edição de luta casada, somente lutas casadas, beleza, pessoal? E todos estão convidados, se vocês quiserem participar, fique à vontade. Lembrando também, o nome da minha academia é Haja Jiu-Jitsu, né? Também dou aula lá no projeto do 220, né? Lá em Mesquita. E também tem uma plataforma digital de cursos de jiu-jitsu, cursos de lapela, fundamentos para faixa branca, enfim. Não parece não, mas eu tenho um pouquinho de tempo nisso aí É uma também, dando aula. corporação mesmo. Eu trabalho bastante com isso. Mas todos, se quiserem
me seguir lá é Chato BJJ, tá? E a minha academia é Ágia Jiu-Jitsu. E da minha filha aí é Yasmin Renata BJJ. Então é isso, Coutinho. Obrigado, Mais uma meu vez, irmão. todos os meus patrocinadores, MZ, SEB, Kiko, muito obrigado. DF Design, que é do Filipinho. Ossi, muito obrigado mesmo, de coração. Agora convida para o dia 22, agora domingo. Ó, dia 22 agora tá aí. Quem quiser ir lá presenciar o nosso evento, vai ser lá no Parque Radical de Deodoro. Quero pedir obrigado a toda a parte administrativa de lá, ao Gabriel Brum, ao Ataíde por ter aberto essa porta aí junto com o nosso Caiado, Cláudio Caiado. Muito obrigado. E é isso, galera. Vambora. Domingão. Obrigado, meu mano. Para você que ficou até aqui ao final, obrigado. Curta, comenta, compartilha, faz corte, fica à vontade. Serão todos bem-vindos. E se você tiver uma sugestão de um convidado para o próximo episódio, deixa aqui nos comentários. Obrigado, galera. Obrigado, Betamax. Obrigado, Tauron e Açaí VIP. Os.